Olá, sou o Neto Vettorello. Eu já estou fazendo grafite há quase 20 anos, estou na primeira geração do grafite de Curitiba, então estou desde o começo dessa história toda. E o grafite entrou na minha vida desde quando eu era criança, eu acho, pelo fato de eu e meu irmão, a gente começar a pintar, fazer grafite junto e tal, e pichar também, né, como chama aqui no Brasil. E era até engraçado, porque quando a gente era criança, a gente furava o ônibus para ir para a escola. A Ria Grande que a gente pegava do Vale Transporte ainda na época, a gente catava esse dinheiro, esse Vale Transporte, e comprava canetão para riscar ônibus. Então é coisa de criança mesmo, desde 10 anos. E o método spray canate, que é conhecido como grafite tradicional, que o pessoal todo conhece e tal, que é mais bonitinho esteticamente, ele entrou na minha vida pelo ano de 98, por aí, bem no começo de 98, quase uma transição de 97. E aí tô desde o início não parei, muitas pessoas já entraram e já saíram, e eu tô desde o início aí, firme e forte. Daí também eu tô agora com uma responsabilidade bem grande, faz uns 6 anos que eu tô assumi a frente de um projeto junto com Michel Deves, que é o Street of Styles, que é um encontro internacional de grafite que a gente realiza na cidade de Curitiba. A gente realizou agora a 6ª edição no mês de abril, e reúne artistas do mundo inteiro e de todo o Brasil também. São 250 artistas anualmente. E é um projeto bem interessante para a cidade de Curitiba. Então, a pichação é extremamente influente na vida de qualquer escritor de grafite, tanto a galera que faz picho, a galera que está realmente no grafite, pois ela é o primeiro acesso de todas as pessoas. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu via o ônibus riscado, e esse ônibus riscado me inspirava para eu pegar o canetão e ir riscando também. Eu e meu irmão fazia isso daí direto. E também a gente já achou spray na rua, e como não tinha o cap e tal, aquele pininho que vai em cima do spray, a gente pegava um pauzinho e ia riscando a parede. Então a pichação mesmo, a forma de escrita, ela é o primeiro contato para qualquer ser humano. Aí ele vai tentar se comunicar tanto escrevendo o próprio nome no caderno, o próprio nome na mesa da escola. Então a pichação, no caso, como rótulo, como põe no Brasil, ela está inserida em qualquer ser humano, que é uma necessidade própria de comunicação. Então, quando eu entrei dentro da Spray Canate mesmo, quando eu tive o primeiro contato em 98, bem no início, foi através dos escritores de grafite que tinha na época, que era o Simples e o Ades, que o Ades ele parou por um período e agora retornou. A Aeropoeta e o Saque, os dois pararam. Eu integrei uma crew, que é um grupo de grafite junto com o Poeta na época, em 98 até 2000, 2001, que era a Letra Crew. E também foi só um processo de conhecimento mesmo, que a gente aderiu às técnicas, e teve esse processo de conhecimento mesmo, de como fazer o volume, de como fazer um esboço, de como desenhar as letras. Aí todo o vocabulário também de tag, throw up, piece, odd style, então tipo, começou a inserir na nossa vida. Até então era coisa intuitiva que a gente só riscava nas paredes, então não tinha muito aquele negócio, pô, a gente tá fazendo grafite, a gente fazia grafite sem saber que era grafite, assim, sabe? Que era o que a gente denomina pichação hoje em dia. E foi só o processo evolutivo mesmo, porque toda a galera que ingressa dentro do grafite, ele tem como propósito principal que é adquirir um estilo próprio. Então, esse adquirir o estilo próprio é um processo evolutivo que já vem de todo escritor de grafite, quando ele ingressa nesse método de arte e tal. Então, o lance do escritor de grafite e pichadores, ambos fazem parte da mesma espécie, digamos assim, faz parte do mesmo gênero. O lance do picho, hoje em dia, no Brasil, principalmente, assim, essa escrita reta, que é o tag reto, ele se perdeu um pouco o princípio de onde ele surgiu, que ele surgiu através de uma manifestação das próprias pessoas da época da ditadura, onde eles usavam a escrita, o spray, o picho reto para se comunicar entre eles e promover comunicação contra o sistema ditatorial da época. E o intuito da pichação e do grafite, ele tem esse cunho de protesto, coisa lá do gênero, só que hoje em dia ele se perdeu, tá? Mais uma parte egóica de cada um que se denomina pichador, de alcançar um status através da escrita, e acabou se perdendo um pouco esse cunho, que é um pouco mais social e um pouco mais comunicativo,
e protesto mesmo, tanto de grafite, tanto quanto pichação. Então, eu vejo a pichação e o grafite numa ascendência apenas de artista mesmo, assim, de galera ter um próprio nome, um próprio crew que ele representa, a turma de escrita, e o lance de eles atuarem na rua, ambos atuam da mesma forma. Então, tem galera que vai querer fazer uma coisa legal e tem galera que vai preferir fazer coisa legal para não correr risco. O grafite, a essência dele, propriamente, é ilegal. Isso é notável. A galera que vai falar que não é, tá falando coisas que não sabe realmente. Então, o fato de eu parar mesmo de ter uma ação mais combativa na rua, assim, de fazer mais coisas legais, ambas essas coisas são responsabilidade e falta de tempo mesmo, assim. Porque a essência para mim sempre vai ser essa. O fato de eu fazer mural, fazer coisas de ser reconhecido por isso, pela técnica ou pelo estilo que adquiri no decorrer desse tempo todo, foi um processo extremamente natural de pesquisa e estudo, que tu vai acabar não se limitando só a uma técnica de só fazer uma coisa e só fazer outra. O lance de eu atuar na rua, fazer coisa legal, quando tem oportunidade faço mesmo. É um lance que eu vou para um lado mais protesto, até porque tem coisas que precisam ser ditas e coisas que são contato para primeiras pessoas que não são do grafite. Então, quando eu viajo, eu pinto muita coisa legal, porque é o primeiro contato das pessoas que, assim como eu tive, outras pessoas vão ter esse acesso através do picho, do grafite legal mesmo, para entrar para o grafite legal, autorizado no caso. Para mim, no meu caso especial, assim, falo por viver isso desde o início e tal, a única definição entre grafite e pichação é como é denominado grafite aqui no Brasil, que é no mundo inteiro, é o único local onde que a gente tem um rótulo chamado pichação. E essa escrita reta, que é o meu tag reto, é única e exclusiva do Brasil. Então é um grafite genuíno brasileiro. Tanto uma quanto outra, assim, elas são totalmente equivalentes, são super válidas. Não tem, a única diferença, no caso, é a questão estéticas, onde tu consegue fazer um grafite picho com uma lata só e grafite produção você tem que fazer uma afinidade de cores. Então a diferença só vai ter essa e também na legislação. Então, se eu pintar um mural, fazer um grafite extremamente lindo, um realismo, e não tiver autorização daquilo lá, eu vou estar fazendo uma pichação, ou como eu denomino aqui no Brasil, que é um grafite ilegal. Cara, o Dória, ele tá sendo uma peça fundamental no grafite de São Paulo e tá no Brasil, porque o que acontece? Com essa repressão que está acontecendo em São Paulo, da galera apagar os grafites, apagar o picho, o que acontece? A galera que está naquele meio termo, que não se sabe se gosta de grafite ou não, acabou aderindo, tipo, o lance do grafite, estão gostando demais. Então, fez com que a sociedade, enfim, aderisse um pouco mais ao grafite, à estética do grafite. E, por outro lado, a galera da pichação, que estava só naquela parte de auto-ego mesmo e de, como é que posso dizer assim, fazer só por causa do status mesmo da pichação, entrou para uma área mais política. Então, o que acontece? O Dória fez o papel tipo totalmente inverso. Em vez de combater, ele só está fomentando cada vez mais essa parte da escrita, tipo, protesto mesmo, como tem que ser. A essência do grafite é essa, assim, saca? Tanto do grafite como picho. Então, cara, está sendo uma peça extremamente fundamental, assim, para a arte, como a street art, ou arte urbana, no geral, está sendo uma peça fundamental e está sendo algo que nunca foi feito na cidade de São Paulo antes. É extremamente legal, assim. Sim, total. Porque o que acontece, assim, quando tu proíbe, ele te dá um status a mais e para tu buscar algo difícil. Então, tudo que se torna fácil, tudo que se torna algo sem precisar muito esforço, a galera faz por um período, acha legal e tal, mas aquilo morre. Então, o que acontece? A arte, o grafite, o picho, toda a arte subversiva, ela precisa de uma proibição, precisa de combate. Se não for isso, ela se torna uma mesmice. Então, o grafite brasileiro, ele é o que é hoje em dia, tipo o ícone, como é que pode dizer, um grau extremamente elevadíssimo no mundo inteiro, uma puta referência, justamente por causa disso. Porque, cara, aqui a gente não tem suporte
financeiro para fazer as coisas, tipo, é muito difícil fazer grafite no Brasil. E a repressão é muito grande. Então isso fomenta e faz com que a arte ele se torne algo explosivo, que não tem controle, é impossível tu controlar a arte. Então, o que acontece com o grafite no panorama mundial para o grafite brasileiro é o seguinte, são cidades que a gente pode botar no panorama, cidades de primeiro mundo, que toda grande metrópole vai ter grafite, isso é fato. Quando não tem é porque a cidade é pequena e não atingiu o nível populacional para ter alguma intervenção artística desse meio, assim, de arte de rua. E cidades de primeiro mundo também têm seus pontos de repressão. Tem policiamentos, esquadrões específicos para grafite, no caso de Nova York, que tem a Graffiti Squad, se não me engano, que é um batalhão um centro de inteligência para combater o grafite. Então, a galera sai fotografando na rua, tem investigação, tem isso na Europa também. O Japão é expressamente proibido qualquer tipo de intervenção, seja ela painéis, grafite ilegal, qualquer coisa extremamente reprimida, não pode. Então, grafite sempre vai existir, é impossível combater, é impossível, não tem o que combater, não tem o que fazer. Essa é uma necessidade própria do ser humano. A única coisa que vai combater grafite é quando cientistas tentarem descobrir como é que tu extrai adrenalina do corpo humano, que é a única coisa que move toda essa galera. Então, se não tiver isso daí, aí não tem porque a galera tá se arriscando na rua. Então, porque o que acontece, assim, os pichadores eles vão sempre recuar nessa hipótese e tal, de eles não querem abraçar uma bandeira que não é deles. Porque o que acontece? A pichação ela é tão originária do Brasil e é uma coisa tão forte, que tu vai encontrar dentro da pichação desde o cara que não tem esse tipo, como é que pode dizer assim, galera que mora na rua até mesmo, ou alto escalão, cara, conhece juiz, advogado, médico, toda a rama de profissionais que se jamais imaginariam que o cara é pichador e o cara é pichador, entende? E o cara faz aquilo há anos e vai defender aquilo sempre. E, cara, simplesmente o que move eles é isso daí. Então, o grafite tem aquele negócio. O grafite legal é a mesma esfera da pichação. A galera se arrisca, a galera, tipo, passa os mesmos perrengues que a galera faz fazendo grafite legal. O que a galera do picha, eles não defendem é esse lance, tipo, pô, tu chegar lá, vai lá, pede autorização, aí vai lá, faz só uma artezinha e vai embora e ok, tá ligado? Então, tipo, o que acontece? E essa galera que só faz esse esquema bonitinho, que a sociedade toda gosta, é o que leva o status da galera que faz o lance na rua, onde tem um impacto extremamente maior para a sociedade como um todo. Porque faz com que a galera abra o olho para ver o que está acontecendo numa sociedade, faz com que a galera goste daquilo e vá buscar referência e tentar fazer outra coisa, e vá fazer uma coisa mais elaboradinha, no caso do gênero. Mas é uma coisa extremamente fundamental. Por isso a galera do piche não vai levantar uma bandeira do grafite, porque o grafite para a sociedade é uma coisa bonita e autorizada. Entende? Pelo contrário, o grafite é totalmente ilegal, porque ele é uma arte assim como foi o dadaísmo, que a galera tipo, combatia, tipo, fazia caricaturas e fazia um monte de coisa nas obras de arte. Então, tipo, toda vez que tiver uma arte repressiva, os caras vai ter uma parte original. Então, a galera, às vezes, que fala que grafite não é isso, que pichação é aquilo, é porque realmente eles têm uma opinião formada em pauta de algo que eles não vivem. Entende? É mais ou menos por aí. É igual, tipo, sei lá, vou te dar um exemplo também, porque a galera sai roubando por aí, cara, tipo, por causa que os caras estão ali numa situação de risco, os caras, tipo, tem uma adrenalina envolvida no meio. Tá ligado? Tipo, é mais ou menos por aí. Então os caras vão se aventurar, vão fazer um monte de coisa e é aí que rola todo esse lance. Então o ser humano é essa máquina que move tudo. Então eu acho que é legal citar esses dois lados. Então como eu vivo eu vivo esse universo todo, e, cara, são situações que já aconteceram comigo de eu estar pintando grafite à noite e ter que fugir de tiro. Então, tipo, tava pintando ali, fazendo grafite, porque é uma coisa que eu gosto de fazer coisas produzidas. Não me atrai a pichação pelo fato de ser muito, para mim, ser muito fácil e rápido. Então, eu gosto de ter ação mais demorada e pintar coisas grandes, fazer coisas que detêm um tempo maior. E nessa que eu tava fazendo um estilo de grafite que é throw up, aí eu tava pintando e tal,
aí chegou, parou um carro, ele passou, na verdade, a hora que voltou, dando um cavalinho de pau, a gente já saiu correndo, e nessa que saiu correndo, a gente entrou no meio do mato, o cara se dando tiro. E aí a gente escutando, então, tipo, aí passou, a gente saiu fora, deu um tempo, ficou escondido por um bom período. Aí depois a gente retornou, as latas estavam lá ainda, a gente foi lá, terminou rapidão e foi embora. E, cara, com grafite mural, coisas que a gente faz, o reconhecimento dele é bem mais amplo e tal, pelo fato de ser mais aceito pela sociedade. Então, cara, as experiências que eu tive com grafite autorizado, foi mural, foi uma coisa extremamente válida para mim. Foi o lance de eu pintar meu primeiro... Foi o mural mais... O primeiro mural, o maior de Curitiba que a gente fez lá na PUC, lá, que era o primeiro grafite em grande escala que a gente fez na cidade de Curitiba. Teve outros murais, só que não foi um mural realizado com grafite. Então, que foi o projeto do Motion Layers, que é o que eles pintaram do lado do Guaíra e tal, mas é um projeto de mural. Então, o grafite mesmo, a maior extensão que a gente fez foi na PUC, foi uma experiência extremamente legal, assim. Também rodou o mundo inteiro, muitas pessoas vieram falar que curtiram bastante o trabalho. Até que a gente fez um retorno, a gente fez um outro mural na PUC também, esse ano. Vamos ver se a gente faz uma terceira e tal. E aí são vivências diferentes. Então, a gente eu particularmente atuo nos dois lados da moeda, então eu sei analisar de cima como é que funciona e como é que não funciona, assim. Sim, então, eu acho que uma coisa bem legal de enfatizar, assim, é falar para as pessoas, antes de mais nada, é que elas busquem conhecimento antes de falar. Ou seja, então, tipo, você vai ver uma pichação, então, tipo, acha que aquilo que a galera não entende, só porque ela não entende, ela tem a obrigação de reprimir ou fazer algo que tem um preconceito. É igual eu falo, uma caligrafia chinesa, para quem não entende, é a mesma que uma pichação. É o mesmo fato é a mesma escrita, a mesma comunicação. Só que como a sociedade acha que ela não conhece e é porque é uma estética preta, uma estética suja, coisa errada do gênero, vai falar que aquilo é vandalismo, que vai falar tipo que é molecada que não sabe, que não tem o que fazer. Não, essa molecada toda tem muito conhecimento, sabe por que está fazendo. É um processo evolutivo de arte tão válido quanto o grafite. E eu acho legal, eu acho muito interessante mesmo a galera entender e para ter uma opinião concreta mesmo sobre o que é uma coisa e o que é outra, assim. E outra coisa principal, fundamental, é essa galera que estava escrevendo na rua, ela só estava alterando esteticamente um bloco de concreto, que antes desse bloco de concreto tinha natureza, onde é vida. Então, ou seja, a galera se preocupa mais com uma estética do que uma vida. O fato, tipo, ou se preocupa mais de ter a casa, um asfalto, uma cidade que foi destruída, onde antes era verde, tinha árvores, coisa lá do gênero, e essa estão se preocupando apenas com uma estética, em vez de se preocupar com algo mais importante da vida, que é respeitar uma outra pessoa, respeitar como é que chama, o que o outro sente, outra coisa lá do gênero, e não se preocupar só com uma estética, porque é igual eu falo, assim, se tu escreve numa parada, se tu está escrevendo num bloco de concreto, numa parede, coisa lá do gênero, se a pessoa se ofende com aquilo, ela está deixando de se preocupar com coisas mais importantes da vida, se preocupando com uma estética de uma casa, sei lá. É porque, cara, é uma coisa que eu vejo assim, não de galera de pensar, porque, cara, a galera que tá na rua, eles não se atentam ao fato de quem tá por trás do muro, quem tá por trás do negócio. Ou o que a galera faz e utiliza esse espaço é apenas como suporte de comunicação, suporte de arte, suporte daquilo e de outro. Então, tipo, ele não se preocupa com o morador. E é igual eu falo, tipo, o morador, ele só quer ter um espaço, só quer ter um negócio, só quer ter uma estética, saca? Então, tipo, é igual eu falo, assim, uma cidade, ela é construída no meio de um habitat que foi totalmente destruído para ter aquilo. É igual eu falo, nosso planeta, ele já está em processo de destruição. Justamente por causa disso, porque, cara, a gente não tem mais verde, a gente não tem mais nada, a gente não tem mais nada. Tipo, é tudo destruído em prol de ter uma vida sustentável, que não tem.
Então, eu acho que esse respeito, assim, e fica só naquele lance, assim, ele invadiu o meu espaço. Pera aí, cara, teu espaço, tipo, é eu aqui e tu ali, ó. Eu não tô invadindo teu espaço, tô utilizando o suporte da onde tem, que eu achei adequado me comunicar com aquele espaço. É assim que o pensamento da galera que faz grafite, ou faz picha. Então, por exemplo, a galera vai escalar prédio. Por quê? Porque os caras vão querer fazer onde é o lugar mais difícil. E se tem moradores ali, se tem que estar alterando a estética desses moradores, cara, é meio estranho assim, porque ninguém vai lá e consulta um fulano, ninguém consulta você, ninguém consulta a mim, ninguém consulta ninguém para ter uma comunicação, para ter um prédio, para ter uma coisa do gênero. Então, esse espaço assim, de respeito é meio complicado tu pautar em espaços, assim, entende? Então, para mim é meio difícil assim, se colocar essa parte de respeito mútuo, assim, porque o respeito ele se deve a seres humanos, não a espaços e estéticas, eu acho.